Uns dias atrás eu fiz uma enquete perguntando se ainda existe mulher para casar e no momento que eu gravo esse vídeo teve 270 votos, 41% sim e 59% não. E ficou bem equilibrado até, eu achei que teria uma diferença bem maior em relação a isso aqui. E teve vários comentários interessantes, né? Teve as pessoas aí falando que os homens ainda estão iludidos, tem homens que acreditam que existe a mulher certa, só que tem que cumprir certas condições para haver casamento. E teve vários comentários aqui, né, cara? E a real é que teve um comentário aqui que definiu tudo, cara. Do Marcelo, ele escreveu o seguinte: existir é binário, por isso votei sim. Pode ser uma em 1 milhão. E é exatamente aí que tá o ponto, cara. Porque eu vou explicar isso durante o vídeo, eu não quero que vocês sejam precoces, já saem comentando aí, não existe, que não sei o quê. Cara, escuta o argumento até o final pra você entender meu ponto de vista. E aí vocês tiram as conclusões sobre isso, valeu? Então, cara, primeiro a gente tem que definir aqui, né, o que é o casamento, né? Porque existe o casamento religioso e o casamento civil. Eles têm duas diferenças aí, né? E a gente também tem que tirar a romantização do casamento. Porque muita gente tem aquela romantização do casamento, nossa, casamento, vou casar, que vou ser feliz pra sempre. Ficou vendo filme da Sessão da Tarde, filme do Adam Sandler ali, novela da Globo, e acha que aquilo ali é a idealização de casamento. Que aquilo ali não é, cara, aquilo ali é a versão romantizada das coisas, né? Na vida real existe o casamento religioso e o casamento civil. Eles têm diferenças, né? Que o casamento ali religioso vai de acordo com a crença do casal ali, que eles vão casar perante a Deus ali, cumprindo todas as regras, né? Que teoricamente é um casamento bíblico, só que a gente sabe que por causa do casamento civil, porque é o Estado que comanda, né? O casamento do cartório ali, é impossível existir um casamento bíblico hoje. Então meio que uma coisa contradiz a outra já, mas o casamento é basicamente a união de duas pessoas ali, né? Normalmente um homem e uma mulher, que deveria ser aí na sociedade, mas a sociedade moderna é cheia de coisas. Então, duas pessoas ali decidem se unir. Elas vão lá e assinam um contrato ali perante Deus e perante o Estado, né? E a partir disso aí vai ter o reconhecimento legal, aí vai gerar os direitos e deveres ali, questão de herança, seguro, todo aquele problema ali, né? Separação de bens, vai gerar toda aquela coisa que todo mundo já sabe que acontece, né? Quando a gente já sabe que acontece no final de boa parte dos casamentos atuais, né? Já que boa parte deles aí acaba. Sim, o casamento hoje em dia tem um prazo de validade muito curto, coisa que antigamente não tinha, né? Por causa que antigamente a cultura era diferente. Até hoje no mundo, vários países ainda têm uma cultura mais rígida em relação ao casamento. Países lá do leste europeu são mais tradicionais nessa questão de relacionamento. A Europa Ocidental, né, já tá vivendo aí a libertinagem do caramba. A América do Sul aqui também é promiscuidade pura. Então, alguns lugares aí, principalmente interior, existe ainda esse negócio mais tradicional, mas a gente tem que analisar a cultura, né? E eu vou focar na cultura aqui do Brasil. Eu não adianta eu ficar focando na cultura de outros países, a não ser que você seja um cara que queira pegar um avião e ir lá para outro país achar uma mulher para casar. Eu sei que tem muito cara que tem vontade de fazer isso, principalmente com russa, né? Os caras fica vendo aqueles vídeos ali não do Ryan, né? Mas tem um monte de cara que vai pra Rússia ali, que faz uns vídeos ali com as russas, as mulheres russas é bonita pra caramba, aí os homens vão lá e ficam vendo aquilo, pô, essa mulher aí é mulher tradicional, mulher aí que é casamento e tal, e tem vontade de ir lá casar. O cara não ganha nem R$ 1.000 aqui direito no Brasil, né? Sobrando, ganha 1.500 ali, não sobra nem R$ 1.000 por mês, o cara tá pensando em bancar uma mulher russa, né? Boa sorte. Mas a gente vai focar aqui no Brasil, né? Pra gente ver aí se existe a tal mulher pra casar, cara. Se existe a mulher pra casar, e no Brasil a chance de você achar isso aí é muito pequena. Se o cara ali comentou, né, que é 1 em 1 milhão, eu acredito que seja até mais pelos padrões que o cara vai querer. Porque a maioria dos caras que querem casar, né, ainda acreditam na questão de instituição de casamento, é cara religioso. Então, pro cara ali religioso querer um casamento, né, até mesmo um homem mais conservador, até mesmo os Red Pill aqui, a maioria ainda tem visões de mundo muito conservadora, muita moral sobre as coisas, sobre o que acha certo, seus valores aí. Cada um tem o seu, mas a maioria dos caras que ainda acreditam em relacionamento, eles têm os valores muito fortes ali atrelado à religião.
Então, para você achar uma mulher, você tem que achar uma mulher que condiz com esse tipo de coisa, né? Uma mulher que vai ser fiel, que vai ser submissa ali, não igual submissa, igual a galera acha, negócio feminista coloca aí, não, é submissa ali na forma bíblica ali, que vai entender o papel do homem como líder ali do relacionamento, todas essas coisas, né? E para você achar a mulher de casar, você vai ter que achar uma mulher que cabe exatamente nessas características. Então, você tem que saber o quanto que você está disposto a suportar certos tipos de comportamento. Para você analisar isso aí, né, você vai ter que ver tudo aquilo que você aceita de uma mulher. Ah, a mulher minha não pode andar com roupa curta na rua. Então você já vai excluindo várias. Ah, a mulher minha não pode fazer isso, você vai excluindo várias. Quanto maior a exigência, e não tá errado em exigir, cara, isso aí vai ser um ponto que eu vou falar mais pra frente aí, sobre a exigência dos homens também, né? Quanto mais exigência o homem tem, menos pessoas vão se encaixando naquilo ali, porque vai ficando um filtro, e quanto menor o filtro, mais fundo de funil ali, mais difícil é você achar a pessoa certa. E eu acredito que tem muitos homens que estão querendo poucas mulheres aí que tem nessa característica, então elas vão escolher sim os melhores ali, aquelas que puderem escolher, não vai sobrar nada pro Betinha. Por quê, cara? Porque as mulheres que têm essas características, que é honrada, que é ali de valor, assim, pra sociedade como um todo, né? Porque a maioria já se degenerou mesmo, mas aquelas que ainda que têm o valor preservado, elas sabem que elas valem muito. Essas mulheres não são idiotas, cara. Não é nem aquela questão delas serem, nossa, eu vou querer só o mais top aqui. Não, ela sabe que ela vale, então ela não vai ficar com qualquer Zé, qualquer aí que aparecer com ela. Não é isso também. Os caras têm uma visão ali que todas é interessantes. Não, cara, essa mulher ali, ela segue os valores ainda cristãos ali, ainda tem uma chance. Não tô falando daquelas rodadas que vão pra igreja zerar quilometragem. Não, isso aí você esquece, cara. Eu não tô falando que a mulher de valor vai estar na igreja também. Mas aquela mulher ali que se ainda preserva, não existe. Cara, existe, cara. Existe pessoas de tudo quanto é tipo de jeito. Só basta procurar, cara. O mundo é muito grande para você falar, não existe ninguém 100%. A gente generaliza, porque generalizar é colocar a maioria, não é totalizar. Totalizar você pega 100% das pessoas e coloca no mesmo balaio, o que não é o caso, né? Muita gente fica, mas não pode generalizar. Generalizar pode, cara. Generalizar é tranquilo, porque você está colocando em geral, em questão em geral é maioria. A galera não sabe nem usar a própria língua aí, né? Tá lá querendo aprender russo, né? Eu mesmo tô aprendendo russo, mas não é pra ficar pegando mulher, não. Deixa isso pra lá. Então, a cultura do Brasil, né, cara? A cultura do Brasil vai incentivar o quê? Promiscuidade, é funk, é balada, o sertanejo também, né? Ele só fala merda aí, que é traição, bebedeira. Então, isso é a cultura baixa, né? A cultura do brasileiro aí. E ela é a cultura que mais chega no brasileiro, é a cultura de fácil exposição. Quando o brasileiro, ele vai consumir algum conteúdo, né? A grande chance dele consumir esse tipo de coisa, porque é o que chega fácil. Hoje em dia, dificilmente você acha músicas aí de qualidade, você acha filmes de qualidade. Por quê? Porque o que chega é a porcaria, cara. É o que chega muito fácil. A Netflix aí divulga só filme ruim. As músicas que chegam para você nas rádios aí, a não ser que você escute uma rádio aí muito alternativa, né, que vai tocar a música aí de outros gêneros, mas a maior parte das músicas é sertanejo e funk mesmo, um pagode, até mesmo pop norte-americano, é muita besteira ali nas letras, né? Só que a gente não entende porque tá em inglês. São poucas músicas realmente que tem uma letra que vai trazer algo de bom, uma reflexão, algum pensamento crítico, mas a maior parte tá falando ali de pegação mesmo, cara. Ainda lá fora tem música melhor, em questão de música popular, assim, dos países, né, que é o pop. K-pop eu nunca peguei pra ler tradução, cara, mas é bem famosinho aqui no Brasil também. Mas essas, pelo menos do Japão eu já vi muita coisa, o Japão tem a letra melhor também, cara. Mas os Estados Unidos ainda tem um pouquinho melhor, mas do Brasil é defasado demais, cara. É muito letra ruim que tem, só letra incentivando coisa errada. Então a cultura do Brasil é isso, cara. Então, pra você achar uma mulher de valor dentro dessa cultura, cara, é basicamente uma em vários milhões aí. Não vou falar exatamente, uma em cada 10 milhões. Não, cara, porque se fosse uma em cada 10 milhões aí também é exagero. Eu acredito que a chance seja um pouco menor, é uma em cada 2 milhões, sei lá, para achar a mulher do perfil exato que o cara quer. Só que uma em 2 milhões já é muita coisa, cara, porque são muitos critérios que um homem vai exigir hoje em dia, né? Porque o homem não tá errado em exigir, cara, porque a expectativa das mulheres estão completamente fora da realidade, cara. A expectativa das mulheres aí tá uma coisa totalmente absurda, né? Quando você pega ali pra ver o que elas estão exigindo, o cara tem que ter altura tal, de ganhar dinheiro tal, tem que ter shape, tem que ser isso, aquilo. Cara, não tá errado em exigir. Eu acho que não tá nem um pouquinho errado, cara, porque quem fica com qualquer um por qualquer coisa é idiota, ainda mais uma mulher, cara, porque ela perde o valor com quanto mais ela roda. O homem não, cara. O homem, quanto mais
mais ele consegue ali, ele mais bem visto na sociedade como um todo, né? Ele se torna uma pessoa mais interessante, mas a mulher não. Quanto mais ela passou na mão de vários ali, ela vai perdendo seu valor. E a cultura do Brasil incentiva esse tipo de coisa, cara. A cultura, as amigas, as músicas, tudo quanto é coisa, ela incentiva esse tipo de comportamento da mulher. Não, fica com vários, a vida é uma só, você tem que se libertar, tem que experienciar coisas novas para saber se você gosta. Aí depois vai lá e vai ficar ressentida, frustrada, porque a mente da mulher não foi preparada para esse tipo de coisa. A mulher sempre foi, né, na biologia, para servir a um homem, não um relacionamento monogâmico. Não, relacionamento monogâmico é recente, cara. Mas a mulher, ela obedecia ao alfa, né? O alfa do bando ali, do grupo, que isso você pode ver esse comportamento até mesmo em primatas, cara. A organização do ser humano na época de caçador e coletor era bem questão ali primitiva, cara. Até mesmo ali na época ali que começou, né, a vir pro campo e tal, aí que começou a ter uma diferenciação ali, que já começou a surgir governanças, aí mudou tudo, cara, mas a mulher sempre tinha que buscar o melhor para ela, que era aquilo que vai dar maior segurança, mais conforto, e por isso que elas não estão erradas, cara, só que a expectativa delas está completamente deslocada da realidade, porque não existe esse tipo de cara para todas, cara, para todas não existe, esse aí vai ser minoria, cara. Hoje em dia um cara que ganha 20 mil reais é minoria. Deve ser o quê? 1%, 2% da população brasileira aí. Cara, eu acredito que até mais ganha que isso, mas vamos colocar que é o topo, cara, uns 5%, beleza. 5% de homens aí que ganham mais de 20 mil reais por mês. Cara, são 5% dos homens e os outros 95% meio que vão ficando excluídos, cara. Você tá entendendo? Vai sempre mirando o topo. E as mulheres antigamente, né? Elas tinham pouca condição de achar outras pessoas. Elas ficavam mais limitadas ali ao convívio dela pessoal, da cidade, de bairro, intermunicipal ali, de regiões pequenas igual a minha aqui. Mas hoje em dia não, cara. Hoje em dia o Instagram mostra a vida de várias e várias aí. E vai ser impossível, cara. Vai ser impossível um cara achar uma mulher que não vai seguir uma famosa. Porque aí já entra lá na questão do filtro que eu falei, né? Pô, a mulher não pode ter rede social. Já é difícil de achar uma que não tem. E ela não pode seguir um famoso, porque esses famosos influenciam, cara. Ainda mais o comportamento feminino, que é guiado ali a uma mente de colmeia, que elas vão querer sempre aquilo que está funcionando, aquilo que, se uma conseguiu, ela acha que é direito dela ter esse tipo de coisa, cara. Porque uma tem, se ela tem, eu posso isso também, eu mereço mais. E vai ter esse tipo de coisa, cara. A rede social acabou com os relacionamentos, principalmente aí de longo prazo, porque são várias e várias opções, então qualquer probleminha que der, é fácil largar, é fácil trocar, porque antigamente no casamento tinha consequências, largou, era mal visto, não poderia nem largar, não existia nenhum divórcio até no século passado no Brasil, né? Não sei exatamente o ano. Mas não existia opção de divórcio. Mais antigo ainda na sociedade, nem existia opção de divórcio. Hoje em dia, divórcio, cara, é a coisa mais simples do mundo. Você vai lá e resolve aquilo lá. Eu quero divorciar, cansei. Beleza, pode ir lá, não vai dar problema nenhum, cara. É só uma parte dos lados aí querer divorciar que vai dar certo. Então é muito fácil hoje, né, você simplesmente ir lá e divorciar, cara. Não é igual antigamente que teria que ter todo um negócio, o cara teria que morrer para poder separar. Não, hoje em dia é só chegar lá, cansei, cara, quero separar, e separa. Então, as pessoas tratam muito o casamento hoje como namoro, né? Vamos mudar aqui para dentro de casa, já vira questão de união estável, né? São várias e várias coisas aí que a galera foi deixando as coisas se tornarem como está e inviabilizou o casamento, né? Também hoje as mulheres têm uma independência, cara. As mulheres independências, a famosa independência feminina, que elas realmente estão muito mais independentes de homens do que foi em qualquer outra época. Porque mesmo que mulher ainda depende de homem por fazer tal coisa, eu sei que depende, cara, mas hoje em dia, se ela tiver dinheiro, cara, se uma mulher ali, ela tem a possibilidade de ganhar dinheiro, seja com qualquer coisa, né? Seja vendendo comida ou sendo comida, qualquer coisa, cara, que a mulher quiser ali, ela consegue ganhar dinheiro, porque hoje em dia o mercado de trabalho aceita mulheres. Então elas têm muito mais essa independência, né? Elas não vão querer qualquer homem, cara. Isso tudo vai causando mais e mais hipergamia.
E quanto mais hipergamia, cara, mais elas vão tendo o controle ali, né? E os homens se adaptam às mulheres, não é as mulheres que se adaptam aos homens. Era para ser o contrário, né? Mas a sociedade hoje já tá do contrário mesmo. As mulheres vão se adaptar, os homens vão se adaptando às mulheres, né? O comportamento delas. Então as mulheres estão mais masculinizadas, os homens, em consequência disso, vão ficando mais feminilizados para tentar conquistar as mulheres ali e vai virando esse caos, porque a mulher não quer isso e o homem também não quer isso. Só que eles acabam sendo empurrados pela cultura woke aí e tudo. E vai virando esse caos, cara. A sociedade hoje é um caos e tende a sempre piorar mais, cara. Sempre tende a piorar mais. Também vou estar falando aqui um pouquinho das questões aí de estar envolvido no casamento, né, cara? Porque casamento, a galera acha que vai casar, ela vai ser feliz pra sempre. Igual eu falei no começo, tem que tirar a romantização das coisas. Cara, casamento é briga o tempo todo, porque se você não tiver dinheiro, cara, vai ser briga, porque não é que a mulher só quer gastar, cara, mas é porque não tem conforto, cara. Você se juntar dois pobres, cara, não vai ficar rico. Pobre com pobre não dá rico, pobre com pobre dá mais pobreza ainda, né? Não é matemática aqui, não. Matemática, um juntou menos com menos dá mais. Não, juntou menos com menos aqui vai dar menos. Vai ser duas pessoas ali gastando o que era para uma só gastar. Porque um homem sozinho ele aceita muito menos coisa, cara. Ele não precisa nem de um sofá, ele não precisa da geladeira boa, ele não precisa de um fogão bom. Ele tendo ali um fogão que serve, um fogão que acende as trempes. Ele tendo a geladeira ali que minimamente gele, cara. Ele precisa de um galão de água, o cara fica tranquilo, cara. Um colchão e uma televisão ali para jogar um videogame, qualquer coisa que seja um celular. Ele vive tranquilo, cara, mas a mulher não, cara. A mulher vai querer muita coisa, mobiliar a casa, comprar uma panela diferente, comprar uma mesa, comprar um negócio. E, cara, isso vai fazendo gasto, cara. E o homem, se ele não tiver dinheiro, ele não entra em um relacionamento. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, né? Se o homem não tiver dinheiro, ele não precisa buscar um relacionamento, ele não precisa mesmo, cara. Porque ele não vai ter nada, ele não vai ter paz, ele não vai ter sossego, ele vai ter que trabalhar o dobro. Ainda mais se ele arrumar um filho, cara, porque casamento tem essa função também, né? Quando as pessoas estão juntas ali, elas vão fazer mais o ato, né? A tendência é fazer, pelo menos no começo, e logo arrumar um filho, né? Porque hoje em dia ainda tem muito método contraceptivo aí, para não ter criança. Hoje em dia você pode comprar uma criança reborn que não caga, não chora, não dá trabalho. Tem essa opção também, mas aí já é problemas mentais pra lá, né? Aí a pessoa vai ter gastos a mais, então é muita coisa para você entrar no casamento. Se você não tem dinheiro, você não entra, que já vai evitar problema. Porque casamento sem dinheiro, cara, não vai para frente, não vai para frente. Tanto que a maior parte dos casamentos termina por motivo financeiro, né? Então é um ponto a sinalizar, cara. É questão de briga ali, tudo. Já fiz vários e vários vídeos falando como que é a dinâmica do relacionamento, como que um homem fica em paz sozinho. Então eu não vou ficar focando muito nesse tipo de coisa, não. Esse vídeo aqui já tá ficando bem longo, cara. Então, vou fechar ele aí com 20 e poucos minutos aí. Mas bora focar aqui nos últimos dois pontos que eu anotei aqui, né? Que ainda temos o Estado, cara. Como eu falei lá, né? O cartório, lá quando você assina o casamento lá, ou você mesmo junta pra fazer uma união estável ali, chama a namoradinha, vai morar na sua casa. Cara, o Estado vai poder te ferrar de maneira bonita, cara. Porque o Estado, ele se envolveu em todas as camadas, né, dos relacionamentos, desde o relacionamento com seu filho, com suas mulheres, com sua finança, com a sua liberdade. O Estado tomou conta de tudo, cara. Ainda mais no Brasil, né, com o Estado intrusivo do caramba. Tem outros estados no mundo afora aí que são menos intrusivos em questões assim, né, que ligam menos para esse tipo de coisa, que não vão se importar tanto. Mas o do Brasil é extremamente intrusivo, cara. Tudo que a coisa é o Estado que resolve. Ah, brigou a família ali, o Estado resolve. Ah, o filho não tá indo na aula. Você dá uma porretada na cabeça do moleque, o Estado que resolve. Então você não tem autoridade de nada, cara. E o homem, né, ele sempre vai se ferrar nessa dinâmica de relacionamento aí, onde que o Estado tá assim. Porque o lado preferido já foi escolhido, cara. O lado preferido aí já foi. Então, não tem como fugir disso, né? Eles têm que entender, ver nos canais aí da Red, que vão estar falando as coisas aí, que vão fazer a pessoa ficar esperta, cara, que vão fazer ela entender exatamente como que funciona a dinâmica dos relacionamentos por meio do Estado interferindo na sua vida. Porque o Estado, ele vai servir só para isso, cara. Ele vai chegar, deu algum problema, ele vai te ferrar, porque você é homem, você é um cidadão de segunda classe, você não tem direito a nada, mesmo você estando certo em algumas situações. Eu não vou ficar aqui defendendo, todo
o homem é bom, é puro. Não, cara, o homem é maldoso pra caramba também, assim como tem mulheres maldosas. Isso vai do caráter de cada pessoa. Então, mas o homem ali, ele tá em desvantagem porque o Estado prioriza o outro lado, não tem pra onde fugir disso aí. E qual que é a real chance de você que quer casar aí, viver uma vida tranquila depois disso tudo que eu falei? É Bitcoin, cara. É Bitcoin para você que quer um casamento aí, que acredita nisso tipo de coisa. A única forma que você pode viver tranquilo aí é o Bitcoin. Por quê? Você não vai perder nada se você separar, porque você vai ser a única pessoa que vai ter o controle sobre os seus bens financeiros. Então a mulher não tem direito a nada, ela não vai poder ter nada. Então ela, se for interesseira ali, ela vai ter que pelo menos comportar bem com você, porque você vai estar com o dinheiro. Se você não passar a chave, tem todo um sistema ali de como passar essa riqueza para frente, cara. Eu recomendo muito o livro do Renato 38, Bitcoin Red Pill. Lá vai ter várias coisas, né? Como você passar essa renda para frente, como que funciona o Bitcoin. É um livro ali de 300 páginas, tem PDF grátis na internet. Se eu achar, eu coloco para vocês aí. Mas é só pesquisar aí que vocês vão achar, tem audiobook também. Então, vocês têm que aprender sobre o Bitcoin se você ainda acredita no relacionamento, se quer casar. Porque, cara, é a única coisa que vai te proteger financeiramente ali. Então, tá protegido financeiramente, a mulher não vai te arrumar problema, porque ela sabe que não vai ter direito a nada, cara. Isso desincentiva ela a querer roubar sua casa, roubar qualquer coisa que seja, se ela for uma mulher de mau interesse, cara. Porque a chance de ter uma mulher dessa aí é grande, cara. Igual eu falei, a gente vive na cultura do Brasil, cultura aí onde que só incentiva merda. Tem advogado na internet que fica incentivando esse tipo de coisa. Então, tem que tomar muito cuidado, tomar vários cuidados aí e simplesmente ver se vale a pena ou não se casar. A chance é mínima, você que vai escolher, os filtros são seus, cada um tem o seu. É por isso que eu acredito que ainda existe mulher para casar, porque cada um tem um filtro, tem uma exigência aí. A exigência de um vai ser totalmente diferente do outro. Existe, então seja criterioso caso você queira entrar nessa. Aprenda sobre Bitcoin antes de tudo. Tenha dinheiro, tenha patrimônio, tenha seus hobbies aí, para você não ficar dependente de mulher, porque uma das piores coisas que tem é ficar dependendo única e exclusivamente da mulher. Tendo sua fonte de renda, tendo em Bitcoin ali suas coisas, tendo seus hobbies, tendo os amigos ali próximos para fazer alguma coisa, cara, você nem vai esquentar a cabeça com mulher em casamento, cara. Você quer arrumar um filho ali, tá fácil arrumar filho, é só adotar bebê reborn, tô brincando. Mas você quer um filho ali, juntar com uma mulher, eu quero ter um filho no mundo. Tenha dinheiro pelo menos, sei lá, é a única coisa que você pode ter antes de se ferrar, né? É ter o dinheiro, mas não tenha tudo em moeda fiat, cara, não tenha. Então eu vou terminando esse vídeo por aqui, ficou um vídeo bem longo, porque é um tema realmente interessante, cara, sobre casamento aí. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o gostei para ajudar. Valeu e até o próximo vídeo. Fui.